Olá pessoal, sou Flávio Thaís do canal História da Verdade. Antes de começar, deixa um like, porque o like é muito importante para a acessão do conteúdo da plataforma do YouTube. Quem gostar do conteúdo, se inscreva no canal, compartilhe, só assim as informações serão levadas para mais pessoas. Vamos falar hoje de uma questão que intriga muitas pessoas. Karl Marx era vagabundo, né? Muita gente diz que Karl Marx era vagabundo, deixou os filhos morrer de fome. Então vamos falar um pouquinho da biografia de Karl Marx, né? E vagabundo, a minha concepção de vagabundo é para um boyzinho, um playboy que fica aí com seus 30, 35 anos nas costas do pai pedindo dinheiro para balada no final de semana, né? Para mim isso é uma vadiagem, né? Eu tenho aqui algumas obras de Karl Marx, mais algumas, eu não peguei todas, tá? Eu tenho uma bela coleção das obras de Karl Marx. Karl Marx, ele, no dia, quando ele estava na universidade em Berlim, né, ele já era considerado uma mente proeminente, brilhante, né, e que teria muito futuro na universidade. Só que quando ele se formou, né, esperava-se que ele iria assumir um cargo de professor, mas havia muita confusão naquela época. Eles foram perseguida a turma hegeliana, ele, Bruno Bauer, né, todo mundo que era hegeliano, porque hegeliano era considerado de esquerda, né, entre aspas, e ele acabou não conseguindo uma vaga na universidade, tá? Ele vai para assumir a função de jornalista, tá? Então ele vai trabalhar na Gazeta Renana, na Prússia, né? Que não era Alemanha ainda, era Prússia, tá? E ele se envolve numa contenda, numa briga, né? No suposto roubo de madeiras, né? Que existia do proletariado, do pobre, que pegava lenha para não morrer de frio. E aí ele vai se envolvendo com uma série de contendas, né? Ele vai publicar vários artigos e esses artigos vão gerar um livro, que é esse livro aqui, que condena ele sair. Ele vai ter que sair da Alemanha, o jornal vai ser fechado, a Gazeta Renana, suprimido, né? Que é uma espécie de censura. Vai ser. Ele vai ser expulso. Não está aqui o livro. Está aqui. Está aqui sim. Ele vai ser expulso, ele vai ser perseguido, ele começa a ser perseguido e ele escreve uma série de artigos para defender os proletários, né, contra o parlamento prussiano, e das respostas dele vai surgir esse livro aqui que a Boitempo publicou, que é chamado Os Despossuídos, logo no começo da vida dele, tá? Quem chama Marx de vagabunda? Lutas de Classe na França. Esse livro, publicado na década de 40 também, é baseado em artigos para jornais. O 18 Brumário de Louis Bonaparte, né? Ele foi também um artigo pedido do New York Tribune para que ele escrevesse um artigo sobre Luiz Bonaparte na França, sobre o governo de Luiz Bonaparte, né? A França está passando por conturbações. Luiz Bonaparte dá um golpe e inicia a ditadura bonapartista, o reinado de Luiz Bonaparte, e mais tarde ele vai cair na Comuna de Paris, tá? Marx, né, dizer que ele nunca trabalhou, né, a universidade ele não conseguiu. Ele foi expulso quando ele conseguiu essa contenda com a Alemanha. Ele foi expulso da Prússia, né? Quando ele conseguiu essa contenda com a Prússia. E a Prússia vai perseguir ele por toda a Europa. Ele vai para Paris, depois ele vai para Bruxelas, né? A Prússia sempre perseguindo. Mais tarde ele volta para a Prússia, né? No mandato de Bismarck. E aí ele vai criar a nova Gazeta Renana, um jornal que vai duplicar, triplicar a produção jornalística, né, pela genialidade dele. E em 1849, em 1848, esse jornal se inicia, em 1949 esse jornal é fechado, né? E ele é expulso novamente da Prússia e aí ele segue caminho para a Inglaterra, de onde nunca mais sai, como uma pátria sem pátria,
né? É caçada a cidadania dele prussiana, ele morre a pátria, ele vive a pátria até o fim da vida, tá? Durante esses interregnos ele está trabalhando, ele está publicando matérias para jornais, mais de 500 para o The New York Tribune, né? Dos mais de 500 artigos que ele escreve para esse jornal, The New York Tribune, né? Um dos jornais norte-americano com mais de 150 mil tiragens, né? De cópias, né? Ele escreve tanto para esse jornal que surge 2 livros, né, dele, um com 2 volumes, que é a Guerra Civil nos Estados Unidos, né, a Guerra Civil, a Guerra de Independência, a Guerra Civil nos Estados Unidos, né, onde ele faz críticas aos sulistas, né, e aí já tira a questão de que ele era racista ou não. Ele faz crítica aos sulistas, né, em relação à escravidão. Ele está contra os sulistas, né, que é os Estados Confederados na Guerra de Secessão, né, porque os sulistas defendem a escravidão e ele é totalmente contra. Né? Ele escrevendo artigos para o jornal, vai se gerar um livro, né, a Guerra Civil nos Estados Unidos, né, um livro com 2 volumes. E vai surgir mais um outro livro, que agora me fugiu a cabeça o nome, também dos escritos do jornal. Né? Como falei, o 18 primário de Luiz Bonaparte, a Guerra Civil, a luta das classes da França, né? Os despossuídos, tudo isso foram artigos dele que ele escreveu a vida toda, né? E viraram livros, tá? Fora os artigos, Marx vai escrever A Miséria da Filosofia, né? Uma briga entre ele e Proudhon. Ele vai escrever a questão judaica, né? Que é uma briga entre ele e Brunbauer. Ele vai escrever a ideologia alemã, esse livrinho fininho, com Friedrich Engels, que é uma briga com os hegelianos. Ele já havia rompido com os hegelianos. Ele era um democrata radical quando ele era hegeliano. Ele passa a ser comunista a partir de 1844, e aí ele está brigando, né? A Sagrada Família, ele está brigando de novo, né? Ele, Friedrich Engels, com os hegelianos. A Guerra Civil na França, a Guerra de 1871, a Comuna de Paris, livro dele, né? Crítica ao programa de Gotha, que ele faz crítica aos sindicalistas que estão criando partido, porque ele acredita que o Estado não é capaz de acabar com a desigualdade. Né? O mesmo ele vai dizer da crítica à filosofia do direito de Hegel, que ele vai combater o livro de Hegel, filosofia do direito de Hegel. Ele vai criticar porque ele diz que o Estado não é capaz de acabar com a desigualdade, porque o Estado é burguês. Né? Ele escreveu o Manifesto do Partido Comunista, a pedido da Liga Comunista, que vai, a partir desse livro, que sai originalmente o Manifesto do Partido Comunista, 25 anos depois, mudado o título pelo próprio Marx e Engels, Manifesto Comunista, né, que é o manifesto dos comunistas, vira o manifesto de todos os comunistas do mundo. Né? Ele vai escrever manuscritos econômicos e filosóficos quando ele está começando a falar da mais-valia, né? Da mais-valia. Isso tudo aqui na década de 40, 50. Né? Tem mais livros, eu tenho mais livros guardados em casa que ele escreveu nesse interregno, né? Além de escrever para jornais e para sindicatos, para associações, né? Ele também publicava livros. Né? Ele passou muita necessidade na vida, daí a chamá-lo de vagabundo, mas porque ele era um péssimo cara na condução de finanças e também, né, ganhava muito pouco, e o pouco que ele ganhava levava ele a passar muitas necessidades, e ele não tinha controle também sobre as finanças. Tá? Karl Marx vai perder, né, com tudo isso escrito, né? Depois eu vou falar do restante aqui. Com tudo isso escrito, isso acontece quando ele está perdendo 5 filhos que ele perde durante a vida. Né? A filha mais velha, morre 2 meses antes dele, quando ele morre em 1883. Ele perde 2 filhos, dois filhos com um ano e pouco, uma filha que nasceu morta, um filho que morreu com 8 anos de idade. Essa filha, que é a filha mais velha, ele perde, e ainda perde a esposa, Jane Marx, também, né? 2 anos antes de sua morte. Ele tinha vários problemas de saúde.
ele tinha gota, né? Ele tinha problemas reumatológicos, ele tinha problemas pulmonares, ele tinha problemas neurológicos e ele tinha também problemas de pulmão, né? Que foi o que matou ele, problemas pulmonares, né? Várias doenças, perda de vários filhos, né? Tem gente que diz que ele viu as duas filhas que se suicidaram, se matar, isso é uma mentira cabulosa, porque a filha que morreu, uma das filhas morreu, né, 16 anos depois da morte dele, se suicidou, e a outra filha 20 anos depois da morte dele, que ele se suicidou, né? Ele vai escrever a teoria crítica da teoria política, né, da economia política, desculpe. Esse livro aqui é um esboço, né, do Capital. Ele vai escrever esse livro aqui, que é Grundrisse. Grundrisse também é um esboço do Capital, crítica da economia política. E, finalmente, ele vai escrever a sua obra clássica, que é o Capital, crítica da economia política. São 3 volumes, cada volume com aproximadamente 1000 páginas. Tá? Isso tudo numa caneta tinteiro, né? E um borrador para apagar, né? Um dos livros que ele escreveu, um dos últimos foi esse, Últimos Escritos Econômicos e Filosóficos. O Capital, ele prova cientificamente, né, a mais-valia absoluta e a mais-valia relativa que se dá já nos primeiros capítulos, que fala sobre a mercadoria, tá? E o fetiche da mercadoria é a grande arma que o capitalista tem para esconder o trabalho e a exploração do trabalho assalariado. Mas isso eu volto a falar em outro episódio, né? Mas um homem que escreveu tudo isso, e eu estou colocando poucos livros dele, o homem que escreveu tudo isso não pode ser um vagabundo, né? Fora isso, os artigos de jornal, né? Isso é um trabalho cultural. Ele é um dos filósofos. Quem quer entender economia, se não lê Marx, não entende, né? Quem quer analisar a sociedade, se não analisar através do materialismo histórico e dialético, não entende a sociedade como ela se apresenta, não é? Porque ele fala, né, e ele consegue provar isso, que toda a sociedade tem que ser analisada no estado econômico em que vive, né, graças ao materialismo histórico e dialético, a teoria dele, né, a teoria dele que se vale até os dias de hoje. Então, Karl Marx é muito importante e o que ele escreveu permanece como real até hoje na história da humanidade. Ok? Essa é a minha participação. Até a próxima.